que o Flamengo e Corinthians, enquanto tudo isso acontece, pensar em notícia boa, né? Porque mesmo com algumas situações que a gente falou, o Flamengo faz um grande campeonato brasileiro, está nas oitavas da Libertadores, e toda a diretoria tem seus erros, tem seus acertos, e essa informação agora é um grande acerto, tá? Flamengo e Corinthians avançaram em um acordo para negociar juntos de 2030 a 2039, tá? Praticamente aí 10 anos, né? 10 anos, porque você conta o ano todinho ali de 2039, os direitos de TV e propriedades comerciais do Brasileirão, como patrocínios e placas de publicidade. Ou seja, Flamengo e Corinthians já estão na Brax juntos, né? Tanto que o Flamengo recebeu lá o valor do Mateuzinho com um valor que estava ali resguardado da Brax, né? Uma garantia da Brax. Então, Flamengo e Corinthians têm os melhores acordos com a Brax. Já estavam juntos nessa. A parceria, então, está formalizada em documento. Depende apenas da aprovação do impeachment de Augusto Melo no Corinthians, tá? Então, os clubes aí recusaram o MAU da Libra e LFU por considerarem que cedia direitos em excesso e pretendem atuar unidos em temas como ligas, governança e fair play financeiro, sem descartar a participação em uma nova liga. Então pode ser que tenha uma nova liga, Flamengo e Corinthians fazendo uma nova liga, tá? Desde que a parte comercial seja tratada separadamente. Então, Flamengo e Corinthians juntos aí, buscando alternativas financeiras e também de administração, né? Podendo, inclusive, fazer uma nova liga, informação do UOL, tá? Então, parceria já está formalizada, depende do impeachment do Augusto Melo. Olha, essa daí, tá? Sensacional, golaço. Isso é golaço, né? Porque do jeito que tava, a gente com outras ligas aí, chega a ser absurdo, né? Absurdo. A gente não pode dar esse mole, né? O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. O Corinthians é o segundo trem pagador do futebol brasileiro. Vai dar mole pros outros times todos? Não tem como. Muito bem a diretoria nessa daí. Isso aí a gente tem que elogiar. E olha, informação importante pra gente trazer aqui, né? Informação do Bruno Lemos, né? No Insta lá, Lemos Santos, é um grande parceiro aqui do nosso canal. O Bruno Lemos é parceiro também lá do Mauro Santana. Olha, eu vou falar para vocês, esse aí é um grande amigo, um grande parceiro nas apurações, assim como o CRF Matos, o Alexandre, né? Cara, eles são grandes parceiros aí, gente que ajuda diariamente a nossa apuração aqui. Nós temos grandes parceiros aqui que a gente tem que agradecer muito sempre o carinho e a amizade, tá? Então o Bruno Lemos, além de tudo, é um cara espetacular, tá? A gente só pode agradecer essas pessoas aí que estão sempre ajudando a gente, tá? Então são pessoas espetaculares que eu quero muito agradecer sempre aí, o Bruno Lemos e o Alexandre, o CRF Matos. Olha só, o Bruno Lemos trouxe que o Felipe Luiz mira outros reforços para a partida contra o Inter no Maracanã. Além da estreia do Carrascal, que a gente vai ter aí a estreia do Carrascal, né? Muito provavelmente entrando no decorrer da partida, mas vamos poder assistir, né, a estreia e torcer pelo Flamengo, assistir a estreia do Jorge Carrascal, jogador de 27 anos contratado pelo Flamengo para o ataque. Inclusive, ainda tem ingresso em todos os setores, você pode garantir a presença e acompanhar a estreia do Carrascal, sabendo que ainda vem mais 3 contratações aí para o Flamengo, provavelmente. Então, o Flamengo aí tirou o escorpião do bolso, né, tá aí buscando contratar e se reforçar. Cara, além do Carrascal, né, o Flamengo deve ter mais um reforço. Planejamento, né, ter aí o Michael de volta nesse jogo aí contra a equipe do Mirassol, né, no sábado. A gente vai falar até, já tem a arbitragem e tudo mais. Mas, então, o Michael deve retornar contra o Mirassol, né, mais um retorno importante. E aí, no dia 13, contra o Internacional, o Flamengo pode ter mais um. São reforços que vão começar a chegar contra o Mirassol e contra o Internacional. Então o Flamengo deve ter aí reforços importantes no meio-campo e no ataque, tá? Então, Carrascal
já contra o Mirassol, e o planejamento é ter o De La Cruz, segundo o Bruno Lemos, confirmado pela nossa equipe, que trata aí uma inflamação no joelho esquerdo, à disposição para o jogo contra o Internacional na Libertadores, foco total na Libertadores. Danilo também deve avançar na recuperação da lesão na coxa esquerda, direita, e o zagueiro está prestes a voltar aos trabalhos no campo também. Então há a previsão, tá, de Nico De La Cruz retornar aos gramados no dia 13 de agosto contra o Internacional no Maracanã. O Danilo também tem chance de voltar. Então o Flamengo pode ter 2 retornos importantes contra o Internacional, pode estar muito perto de zerar o departamento médico, porque ainda tem o Eric Pulgar, né, que está se recuperando da cirurgia, mas o Flamengo muito perto de zerar o departamento médico, né, e ainda estreando aí o Jorge Carrascal, lembrando que o Carrascal pode atuar já no Campeonato Brasileiro, saiu no bid, e Libertadores também deu tempo de inscrever o jogador para as oitavas de final, tá? Então, o Carrascal pode atuar na Libertadores, tá, gente? A gente tem aqui uma entrevista importante do jogador, o Walacian, né? Que eu venho falando o seguinte: não é jogador, ele é um garoto. Cara, ele já tá jogando no profissional, ele já tem personalidade. Cara, ele é um cara que tem que ser tratado como um profissional, né? E eu acho que a escolha não pode ser criticada, a escolha dele para bater pênalti. Eu venho falando isso. Eu só quero trazer aqui agora rapidinho que o Flamengo joga contra o Mirassol às 18h30, então, amanhã, tá? Então ainda tem ingresso, corre, cara, vamos lotar o estádio, vamos aproveitar, vamos, cara, fazer uma pressão. O Flamengo tá na liderança, a gente tem que estar presente lá, a torcida tem que estar presente nesse jogo contra o Mirassol, lotar esse estádio, né? Mostrar mais uma vez a força do Flamengo nas arquibancadas e o Flamengo vencer esse jogo. E com um jogo a menos ainda, quem sabe ainda abrir mais na liderança, né? Você vê que o Palmeiras, né, que foi eliminado aí, mas não está vivendo um bom momento, né? O Cruzeiro deu né, recuperou 2 pontos aí, mas deu uma rateada. Então, cara, o Flamengo tem que aproveitar esse momento e abrir, né? O brasileiro não é prioridade, então tem que abrir, tem que classificar na Libertadores. Inclusive, a informação, né, trazida pelo Globo Esporte, que eu confirmei também, que o Flamengo mantém o Brasileirão como prioridade, mas não deixará a Libertadores em segundo plano. São as 2 competições que o Flamengo quer muito na temporada. Então, tem que ter foco total, né? Agora é hora, 0 erro, né? E contra o Internacional é para fazer o resultado no primeiro jogo, no dia 13. Tá? O Flamengo não pode dar mole. É importantíssimo o Flamengo se manter vivo na Copa Libertadores da América, né? E já vai decidir fora de casa, né? Vai decidir fora de casa o confronto da Libertadores, né? Então é importante que o Flamengo ele faça um bom resultado em casa, né? A gente fica preocupado, mas vamos confiar, vamos acreditar. É hora de foco total. Deixa zoarem a gente agora para depois a gente... quem ri por último ri melhor. Vamos com tudo. Tem sido assim em todas as temporadas, só em 2023 que a gente não conseguiu, né? Mas em todas as temporadas a gente tem sido assim sempre, o Flamengo rindo por último. E aí, então, no jogo de amanhã às 18h30, a gente tem a arbitragem do mineiro Paulo Zanovelli, tá? Cruzeiro na parada com o Flamengo, e toda semana, todo jogo mineiro ou paulista. Mineiro ou paulista. Os caras colocaram de novo mineiro apitando jogo do Flamengo. Ou numa semana, ou é um paulista, ou é um mineiro. Ou é um paulista, ou é um mineiro. Ou é combo com arbitragem que sempre prejudica o Flamengo, e VAR que prejudica o Flamengo, ou é mineiro, ou é paulista. É impressionante, cara. Toda semana tem um paulista ou um mineiro apitando contra o Flamengo. E o Flamengo, cara, eu tenho que falar que tem um trabalho fantástico nos bastidores com o Deco Roisman, né? Era um cara que também estava na gestão lá do Rodolfo Landim, tá agora na gestão do BAP, né? Um cara que atravessou as gestões aí, fora quem não gostou, acho que não gostava do trabalho dele e por um momento ali atrapalhou um pouco o trabalho dele na gestão passada, mas voltou, assim como o Skinner, que voltou também agora, que faz um baita de um trabalho. E aí o
o Deco Roisman está tendo um trabalho pesado, né, nos bastidores, porque eu vou falar para vocês, os caras estão aí pesados, né, com relação à escolha de arbitragem contra o Flamengo. É impressionante, cara. É impressionante. Mas aí o Flamengo continua contra tudo e contra todos e, se Deus quiser, mantendo aí a liderança e abrindo, né, vamos com tudo. Então, o mineiro, né, Paulo Zanovelli, né, e aí a galera tá aí também mais preocupada com a escalação, né, o pessoal mais preocupado. Everton Araújo, titular não. Cara, vamos ter calma também com o Everton, né, cara? Eu acho que ele fez boas partidas, esse jogo passado ele foi mais ou menos. Pessoal falando muito aí, bora ver a escalação. Pessoal pedindo Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, Jorginho, Saúl, Jorge Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. E o Arrascaeta. Aí tem gente respondendo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal pedindo essa escalação. Jorginho tá suspenso, meus amigos. Jorginho tá suspenso, né? O Flamengo não pode escalar o Jorginho para esse jogo. O Jorginho tá suspenso. Por isso que a gente até falou que ele tinha que jogar contra o Atlético Mineiro, porque ele estava suspenso, tá? Os torcedores aqui, alguns torcedores falando sobre a questão, olha só. O Wallace, assessoria, botou árbitro mineiro apitando o jogo de um time que está brigando por liderança contra o Cruzeiro. Só a CBF mesmo. Aí o Daniel do Agro manda, já é a segunda vez isso aí que a CBF faz. Não, a segunda não. Desde o início do campeonato, estamos na 19ª rodada, é isso? Meus amigos, loucura, né? Olha eu falando loucura de novo. Loucura, né? Porque pô, o pessoal fala que eu falo. Tu fala muito loucura, Papa. Vamos ver o que o Alacian falou aqui, ó. Vamos lá. Torcedor dos meus familiares, eu acho que isso só serve de aprendizado para mim. Eu vou continuar trabalhando, que eu sei que eu posso melhorar cada dia. Eu treino bastante, todo dia eu treino pênalti. Eu acho que isso é natural no futebol. Tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. Eu vou continuar treinando e se tiver outra decisão e eu estiver confiante, eu vou pedir para bater, que é natural no futebol. Um jogador, quando está confiante, tem decisões de bater o pênalti e ajudar o time. A expectativa é muito boa, né? Eu acho que a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, a gente vai sair com 3 pontos. Claro, eu sei que a nação vai estar lá apoiando a gente, dando incentivo que a gente precisa e que ajuda a gente tanto. Sim, a gente está pensando no Mirassol primeiro, mas claro que a gente tem um pensamento na Libertadores e a gente vai fazer de tudo para conquistar o título do Brasileiro e da Libertadores. Então, o Alacian, né, deixando claro que vão fazer de tudo pelo título do Brasileiro e da Libertadores, né, e que ele vinha treinando, aí confirmou a informação que eu trouxe ontem, que ele vinha treinando muito, muito bem cobrança de pênaltis, né? Ele vinha treinando muito bem, tá? Então, a gente tem aqui também o Jorginho e o Saúl lamentando, fizeram posts lamentando aí a eliminação. Jorginho, infelizmente não atingimos o objetivo de seguir na competição, mas agora é virar a página, seguir de cabeça erguida, trabalhar forte para as próximas partidas que estão por vir. Seguimos juntos, saudações rubro-negras. O Saúl, qualquer palavra não será suficiente. Não era o que esperávamos. Agora é levantar a cabeça e olhar para frente. Obrigado pelo apoio e pela energia de sempre. Tá? Então, falando aí sobre a questão, né, do Jorginho, né, e o Saúl falando sobre a eliminação. Vamos ouvir aqui o Saúl também, o Flamengo também divulgou aqui, ó. Un buen grupo de compañeros muy buenos en el que te tratan con mucho cariño. La acogida por parte de todo el club está siendo muy buena, así que muy agradecido. La afición igual, la afición torcedores, un cariño inmenso, con mucha ganas de devolverle ese cariño en el terreno de juego. Y luego, bueno, al final, después de 2 meses y medio de vacaciones, de estar sin entrenar, necesito encontrar el punto físico, encontrarme bien, empezar a tener esos minutos y poco a poco encontrarme en un estado físico óptimo para poder rendir lo mejor posible. Lo que más me gusta es la afición de cómo se vive el fútbol aquí en Brasil, es increíble.
Ó, ele fala muito dos torcedores do Flamengo e tal, diz que está precisando reencontrar a forma física dele depois de um tempo grande de férias. Ele precisa chegar no ponto físico dele, né? E ele fala que a torcida de como se vê o futebol no Brasil é incrível e tal, então ele elogiando demais aí a torcida do Flamengo, né? E falando dessa questão que ele precisa aí rapidamente se recuperar fisicamente, tá? Então, o Flamengo não atingiu a meta na Copa do Brasil e ficou fora das quartas pela primeira vez em 8 anos, tá? Então, desde 2016 que o Flamengo não deixava de passar para as quartas de final, e infelizmente aí o Flamengo ficou de fora, tem que aturar esse momento aí, né? Cobrança, zoação, a projeção era, né, nas receitas do clube era até a semifinal. O Flamengo deixou a Copa do Brasil com menos de 6 milhões de premiação, o torneio que mais paga no Brasil. O Flamengo saiu com muito, muito dinheiro perdido. Dobraria o valor arrecadando quase 5 ali, né, se tivesse passado. No ano passado o Flamengo faturou 93 milhões ao longo do título, né? E no orçamento de 25 o clube projetou chegar ao menos à semifinal, o que lhe garantiu uma premiação de 20 milhões. Né? Então o Flamengo saiu aí com 14 milhões a menos. Mas vendeu jogador, mas o sinal de alerta ligado aí, menos receita, né? Então, a gente acompanhando aí o orçamento, as metas, e com certeza agora o Flamengo precisa conquistar aí o título da Libertadores, chegar pelo menos na final da Libertadores. O Flamengo chegar na final tem que ganhar, né? A gente quer o Flamengo campeão, mas o Flamengo precisa agora se recuperar na Libertadores, que a premiação é muito alta, e no Brasileirão, que não é a premiação assim tão alta quanto a Copa do Brasil, mas conseguir aí o título que pelo menos era o maior desejo aí desde o início. Que o Flamengo e Corinthians, enquanto tudo isso acontece, pensar em notícia boa, né? Porque mesmo com algumas situações que a gente falou, o Flamengo faz um grande campeonato brasileiro, está nas oitavas da Libertadores, e toda a diretoria tem seus erros, tem seus acertos, e essa informação agora é um grande acerto, tá? Flamengo e Corinthians avançaram em um acordo para negociar juntos de 2030 a 2039, tá? Praticamente aí 10 anos, né? 10 anos, porque você conta o ano todinho ali de 2039, os direitos de TV e propriedades comerciais do Brasileirão, como patrocínios e placas de publicidade. Ou seja, Flamengo e Corinthians já estão na Brax juntos, né? Tanto que o Flamengo recebeu lá o valor do Mateuzinho com um valor que estava ali resguardado da Brax, né? Uma garantia da Brax. Então, Flamengo e Corinthians têm os melhores acordos com a Brax. Já estavam juntos nessa. A parceria, então, está formalizada em documento. Depende apenas da aprovação do impeachment de Augusto Melo no Corinthians, tá? Então, os clubes aí recusaram o MAU da Libra e LFU por considerarem que cedia direitos em excesso e pretendem atuar unidos em temas como ligas, governança e fair play financeiro, sem descartar a participação em uma nova liga. Então pode ser que tenha uma nova liga, Flamengo e Corinthians fazendo uma nova liga, tá? Desde que a parte comercial seja tratada separadamente. Então, Flamengo e Corinthians juntos aí, buscando alternativas financeiras e também de administração, né? Podendo, inclusive, fazer uma nova liga, informação do UOL, tá? Então, parceria já está formalizada, depende do impeachment do Augusto Melo. Olha, essa daí, tá? Sensacional, golaço. Isso é golaço, né? Porque do jeito que tava, a gente com outras ligas aí, chega a ser absurdo, né? Absurdo.
A gente não pode dar esse mole, né? O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. O Corinthians é o segundo trem pagador do futebol brasileiro. Vai dar mole pros outros times todos? Não tem como. Muito bem a diretoria nessa daí. Isso aí a gente tem que elogiar. E olha, informação importante pra gente trazer aqui, né? Informação do Bruno Lemos, né? No Insta lá, Lemos Santos, é um grande parceiro aqui do nosso canal. O Bruno Lemos é parceiro também lá do Mauro Santana. Olha, eu vou falar pra vocês, esse aí é um grande amigo, um grande parceiro nas apurações, assim como o CRF Matos, o Alexandre, né? Cara, eles são grandes parceiros aí, gente que ajuda diariamente a nossa apuração aqui. Nós temos grandes parceiros aqui que a gente tem que agradecer muito sempre o carinho e a amizade, tá? Então o Bruno Lemos, além de tudo, é um cara espetacular, tá? A gente só pode agradecer essas pessoas aí que estão sempre ajudando a gente, tá? Então são pessoas espetaculares que eu quero muito agradecer sempre aí, o Bruno Lemos e o Alexandre, o CRF Matos. Olha só, o Bruno Lemos trouxe que o Felipe Luiz mira outros reforços para a partida contra o Inter no Maracanã. Além da estreia do Carrascal, que a gente vai ter aí a estreia do Carrascal, né? Muito provavelmente entrando no decorrer da partida, mas vamos poder assistir, né, a estreia e torcer pelo Flamengo, assistir a estreia do Jorge Carrascal, jogador de 27 anos contratado pelo Flamengo para o ataque. Inclusive, ainda tem ingresso em todos os setores, você pode garantir a presença e acompanhar a estreia do Carrascal, sabendo que ainda vem mais 3 contratações aí para o Flamengo, provavelmente. Então, o Flamengo aí tirou o escorpião do bolso, né, tá aí buscando contratar e se reforçar. Cara, além do Carrascal, né, o Flamengo deve ter mais um reforço. Planejamento, né, é ter aí o Michael de volta nesse jogo aí contra a equipe do Mirassol, né, no sábado. A gente vai falar até, já tem a arbitragem e tudo mais. Mas, então, o Michael deve retornar contra o Mirassol, né, mais um retorno importante. E aí, no dia 13, contra o Internacional, o Flamengo pode ter mais um. São reforços que vão começar a chegar contra o Mirassol e contra o Internacional. Então o Flamengo deve ter aí reforços importantes no meio-campo e no ataque, tá? Então, Carrascal já contra o Mirassol, e o planejamento é ter o De La Cruz, segundo o Bruno Lemos, confirmado pela nossa equipe, que trata aí uma inflamação no joelho esquerdo, à disposição para o jogo contra o Internacional na Libertadores. Foco total na Libertadores. Danilo também deve avançar na recuperação da lesão na coxa esquerda, direita, e o zagueiro está prestes a voltar aos trabalhos no campo também. Então há a previsão, tá, de Nico De La Cruz retornar aos gramados no dia 13 de agosto contra o Internacional no Maracanã. O Danilo também tem chance de voltar. Então o Flamengo pode ter 2 retornos importantes contra o Internacional, pode estar muito perto de zerar o departamento médico, porque ainda tem o Eric Pulgar, né, que está se recuperando da cirurgia, mas o Flamengo muito perto de zerar o departamento médico, né, e ainda estreando aí o Jorge Carrascal, lembrando que o Carrascal pode atuar já no Campeonato Brasileiro, saiu no bid, e Libertadores também deu tempo de inscrever o jogador para as oitavas de final, tá? Então o Carrascal pode atuar na Libertadores, tá, gente? A gente tem aqui uma entrevista importante do jogador, o Alacian, né? Que eu venho falando o seguinte: não é jogador, ele é um garoto. Cara, ele já tá jogando no profissional, ele já tem personalidade. Cara, ele é um cara que tem que ser tratado como um profissional, né? E eu acho que a escolha não pode ser criticada, a escolha dele para bater pênalti. Eu venho falando isso. Eu só quero trazer aqui agora rapidinho que o Flamengo joga contra o Mirassol às 18h30, então, amanhã, tá? Então ainda tem ingresso, corre, cara, vamos lotar o estádio, vamos aproveitar, vamos, cara, fazer uma pressão. O Flamengo tá na liderança, a gente tem que estar presente lá, a torcida tem que estar presente nesse jogo contra o Mirassol, lotar esse estádio, né? Mostrar mais uma vez a força do Flamengo nas arquibancadas e o Flamengo vencer esse jogo. E com um jogo a menos ainda, quem sabe ainda abrir mais na liderança, né? Você vê que o Palmeiras, né, que foi eliminado aí, mas não está vivendo um bom momento, né? O Cruzeiro deu uma, né, recuperou 2 pontos aí, mas deu uma rateada. Então, cara, o Flamengo tem que aproveitar esse momento e abrir,
né? O brasileiro não é prioridade, então tem que abrir, tem que classificar na Libertadores. Inclusive, a informação, né, trazida pelo Globo Esporte, que eu confirmei também, que o Flamengo mantém o Brasileirão como prioridade, mas não deixará a Libertadores em segundo plano. São as duas competições que o Flamengo quer muito na temporada. Então, tem que ter foco total, né? Agora é zero erro, né? E contra o Internacional é para fazer o resultado no primeiro jogo, no dia 13. Tá? O Flamengo não pode dar mole. É importantíssimo o Flamengo se manter vivo na Copa Libertadores da América, né? E já vai decidir fora de casa, né? Vai decidir fora de casa o confronto da Libertadores, né? Então é importante que o Flamengo ele faça um bom resultado em casa, né? A gente fica preocupado, mas vamos confiar, vamos acreditar. É hora de foco total. Deixa zoarem a gente agora para depois a gente... quem ri por último ri melhor. Vamos com tudo. Tem sido assim em todas as temporadas, só em 2023 que a gente não conseguiu, né? Mas em todas as temporadas a gente tem sido assim sempre, o Flamengo rindo por último. E aí, então, no jogo de amanhã às 18h30, a gente tem a arbitragem do mineiro Paulo Zanovelli, tá? Cruzeiro na parada com o Flamengo e toda semana, todo jogo é mineiro ou paulista. Mineiro ou paulista. Os caras colocaram de novo mineiro apitando jogo do Flamengo. Ou é numa semana, ou é um paulista, ou é um mineiro. Ou é um paulista, ou é um mineiro. Ou é combo com arbitragem que sempre prejudica o Flamengo, e VAR que prejudica o Flamengo, ou é mineiro, ou é paulista. É impressionante, cara. Toda semana tem um paulista ou um mineiro apitando contra o Flamengo. E o Flamengo, cara, eu tenho que falar aqui, tem um trabalho fantástico nos bastidores com o Deco Roisman, né? Era um cara que também estava na gestão lá do Rodolfo Landim, tá agora na gestão do BAP, né? Um cara que atravessou as gestões aí, fora quem não gostou, acho que não gostava do trabalho dele e por um momento ali atrapalhou um pouco o trabalho dele na gestão passada, mas voltou, assim como o Skinner, que voltou também agora, que faz um baita de um trabalho, e aí o Deco Roisman tá tendo um trabalho pesado, né, nos bastidores, porque eu vou falar para vocês, os caras estão aí pesados, né, com relação à escolha de arbitragem contra o Flamengo. É impressionante, cara. É impressionante. Mas aí o Flamengo continua contra tudo e contra todos e, se Deus quiser, mantendo aí a liderança e abrindo, né, vamos com tudo. Então, o mineiro, né, Paulo Zanovelli, né, e aí a galera tá aí também mais preocupada com a escalação, né, o pessoal mais preocupado. Everton Araújo, titular não. Cara, vamos ter calma também com o Everton, né, cara? Eu acho que ele fez boas partidas, esse jogo passado ele foi mais ou menos. Pessoal falando muito aí, bora ver a escalação. Pessoal pedindo Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, Jorginho, Saúl, Jorge Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. E o Arrascaeta. Aí tem gente respondendo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal pedindo essa escalação. Jorginho tá suspenso, meus amigos. Jorginho tá suspenso, né? O Flamengo não pode escalar o Jorginho para esse jogo. O Jorginho tá suspenso, por isso que a gente até falou que ele tinha que jogar contra o Atlético Mineiro, porque ele estava suspenso, tá? Os torcedores aqui, alguns torcedores falando sobre a questão, olha só, o Wallace, assessoria, botou árbitro mineiro apitando o jogo de um time que está brigando por liderança contra o Cruzeiro. Só a CBF mesmo. Aí o Daniel do Agro manda, já é a segunda vez isso aí que a CBF faz. Não, a segunda não. Desde o início do campeonato, estamos na 19ª rodada, é isso? Meus amigos, loucura, né? Olha eu falando loucura de novo. Loucura, né? Porque pô, o pessoal fala que eu falo. Tu fala muito loucura, papa. Vamos ver o que o Alacian falou aqui, ó. Vamos lá. Torcedor dos meus familiares, eu acho que isso só serve de aprendizado para mim. E eu vou continuar trabalhando, que eu sei que eu posso melhorar cada dia. Eu treino bastante, todo dia eu treino pênalti. Eu acho que
Isso é natural do futebol. Tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. E eu vou continuar treinando, e se tiver outra decisão e eu estiver confiante, eu vou pedir para bater, que é natural do futebol. Um jogador, quando está confiante, tem decisões de bater o pênalti e ajudar o time. A expectativa é muito boa, né? Acho que a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, a gente vai sair com 3 pontos. Claro, eu sei que a nação vai estar lá apoiando a gente, dando incentivo que a gente precisa e que ajuda a gente tem. Sim, a gente está pensando no Mirassol primeiro, mas claro que a gente tem um pensamento na Libertadores e a gente vai fazer de tudo para conquistar o título do Brasileiro e da Libertadores. Então, o Alacian, né, deixando claro que vão fazer de tudo pelo título do Brasileiro e da Libertadores, né, e que ele vinha treinando, aí confirmou a informação que eu trouxe ontem, que ele vinha treinando muito bem cobrança de pênaltis, né? Ele vinha treinando muito bem, tá? Então, a gente tem aqui também o Jorginho e o Saul lamentando, fizeram posts lamentando aí a eliminação. Jorginho, infelizmente não atingimos o objetivo de seguir na competição, mas agora é virar a página, seguir de cabeça erguida, trabalhar forte para as próximas partidas que estão por vir. Seguimos juntos, saudações rubro-negras. O Saul, qualquer palavra não será suficiente. Não era o que esperávamos. Agora é levantar a cabeça e olhar para frente. Obrigado pelo apoio e pela energia de sempre. Tá? Então, falando aí sobre a questão, né, do Jorginho, né, e o Saul falando sobre a eliminação. Vamos ouvir aqui o Saul também, o Flamengo também divulgou aqui, ó. Un buen grupo, de compañeros muy buenos, en el que te tratan con mucho cariño. La acogida por parte de todo el club está siendo muy buena, así que muy agradecido. La afición igual, la afición torcedores, un cariño inmenso, con mucha ganas de devolverle ese cariño en el terreno de juego. Y luego, bueno, al final, después de 2 meses y medio de vacaciones, de estar sin entrenar, necesito encontrar el punto físico, encontrarme bien, empezar a tener esos minutos y poco a poco encontrarme en un estado físico óptimo para poder rendir lo mejor posible. Lo demás, lo que más me gusta es la afición de cómo se vive el fútbol aquí en Brasil, es increíble. Ele fala muito dos torcedores do Flamengo e tal, diz que está precisando reencontrar a forma física dele depois de um tempo grande de férias. Ele precisa chegar no ponto físico dele, né? E ele fala que a torcida de como se vê o futebol no Brasil é incrível e tal, então ele elogiando demais aí a torcida do Flamengo, né? E falando dessa questão que ele precisa aí rapidamente se recuperar fisicamente, tá? Então, o Flamengo não atingiu a meta na Copa do Brasil e ficou fora das quartas pela primeira vez em 8 anos, tá? Então, desde 2016 que o Flamengo não deixava de passar aí para as quartas de final, e infelizmente aí o Flamengo ficou de fora, tem que aturar esse momento aí, né? Cobrança, zoação, a projeção era, né, nas receitas do clube era até a semifinal. O Flamengo deixou a Copa do Brasil com menos de 6 milhões de premiação, o torneio que mais paga no Brasil. O Flamengo saiu com muito dinheiro perdido, dobraria o valor arrecadando quase 5 ali, né, se tivesse passado. No ano passado o Flamengo faturou 93 milhões ao longo do título, né, e no orçamento de 25 o clube projetou chegar ao menos à semifinal, o que lhe garantiu uma premiação de 20 milhões. Né? Então o Flamengo saiu aí com 14 milhões a menos. Mas vendeu jogador, mas o sinal de alerta ligado aí, menos receita, né? Então, a gente acompanhando aí o orçamento, as metas, e com certeza agora o Flamengo precisa conquistar aí o título da Libertadores, chegar pelo menos na final da Libertadores. O Flamengo chegar na final tem que ganhar, né? A gente quer o Flamengo campeão, mas o Flamengo
precisa agora se recuperar na Libertadores, que a premiação é muito alta, e no Brasileirão, que não é a premiação assim tão alta quanto a Copa do Brasil, mas conseguir aí o título que pelo menos era o maior desejo aí desde o início.